Olá, seja muito bem-vinda ou bem-vindo ao nosso canal. Você já teve algum tipo de dificuldade para esfriar seu bolo? Saiba que, se esfriado da forma errada, você pode acabar com sua receita. Existem alguns truques quando o assunto é esfriar o bolo mais rápido. O principal deles é também o mais simples, que é retirar o bolo do forno e deixar resfriar naturalmente, de 5 a 10 minutos. Porém, tem que ser em um local sem muita passagem de ar frio para que não murche. Bom, só quem faz uma bela receita conhece a ansiedade para desenformar logo o bolo, mas quando se trata de uma encomenda, todo minuto vale ouro. Então confira a seguir algumas dicas para esfriar o bolo rápido sem estragar. Também vou apresentar 4 dicas para desenformar o bolo e evitar que murche. Vamos conferir? Eu sou a Aline Araújo e esse é o canal Bolos para Vender. Muitas pessoas têm dúvidas se esfriar o bolo mais rápido é possível, se dá certo. Sim, é totalmente possível. Gosto de pensar que essa é uma pergunta traiçoeira, especificamente para os menos experientes na cozinha. Isso porque é fundamental sim deixar o bolo esfriar para desenformar, mas não a ponto de ficar totalmente frio. Aliás, dificulta o processo e facilita o surgimento das rachaduras sobre o bolo. Sabia que eu já vi pessoas esfriando o bolo com um ventilador? Sim, a pessoa assou, retirou do forno e deixou em um ambiente com o ventilador ligado. Não diretamente no bolo, mas ainda assim jogando ar frio. Não preciso nem dizer o que aconteceu, não é mesmo? O bolo murchou em algumas partes e formou bolhas em outras, ou seja, receita praticamente perdida. Outra coisa para se evitar é retirar do forno e já levar à geladeira, pois o choque térmico pode matar sua receita. Então a pergunta é: qual é a maneira certa de diminuir a temperatura do bolo? Eu vou te apresentar agora um passo a passo para te ajudar com isso. Respeite o tempo e temperatura do cozimento. Assim que der o tempo de forno, verifique se não há corrente de ar frio passando pelo ambiente, como portas e janelas abertas. Já vi pessoas deixarem um bolo esfriar ainda no forno, mas a temperatura residual continua assando e o bolo resseca e queima. O certo é retirar do forno, deixar em cima de um pano ou mesmo em cima do fogão, evitando a todo custo superfícies frias. Deixe de 15 a 10 minutos e desenforme. Agora sim, pode levar à geladeira para esfriar completamente, mas lembrando de cobrir com plástico filme para não ressecar. Se você não quiser levar à geladeira, o jeito é desenformar o bolo e colocar sobre uma grade própria para bolos. Assim, ele vai esfriar naturalmente, preservar maciez e aroma. 4 dicas para desenformar bolo e evitar que murche. E a primeira é: seu forno está preparado para assar corretamente? Você pré-aqueceu seu forno corretamente antes de levar a massa para assar? O pré-aquecimento é uma das etapas mais importantes, pois é quando o forno ganha estrutura para assar da forma certo o bolo. E isso deve ser feito por pelo menos 20 minutos antes do bolo ir ao forno. Se quiser pré-aquecer a 220 graus, pode, mas na hora de assar a temperatura deve estar entre 180 a 200 no máximo. Tudo dependerá da receita. Segundo, sua forma deve estar corretamente untada. Pense no processo de untar a forma como a cama do bolo. Se não houver uma camada protetora, é provável que o bolo vai grudar. Ao assar, isso pode se agravar porque a massa estará aderida à parede da forma, dificultando o bolo assar adequadamente. Unte com antecedência, utilizando manteiga e, se possível, uma farinha mais saudável, como farinha de aveia ou de arroz. Dependendo da receita, é recomendado utilizar um papel manteiga e untar por cima, a fim de garantir que não grude. E uma dica extra: depois de untar, experimente levar a forma à geladeira por 10 minutos. Assim a manteiga ganha consistência e melhora a proteção para o bolo não solar. Terceiro, de olho na temperatura exata do forno. Minhas visitas vão chegar a qualquer momento. Preciso agilizar na hora de assar, por isso vou subir a temperatura para andar logo. Bom, na prática funciona assim. O bolo precisa de temperatura e tempo adequados para crescer.
formar estrutura e assar. Quando você aumenta a temperatura de forno desproporcional, o bolo será forçado a crescer, correndo risco iminente de ficar cru em seu interior. Além disso, você aumenta as chances de o bolo murchar por completo, uma vez que não há estruturas internas para segurar o crescimento. E quarto, não abra o forno durante o processo de cozimento. Se você já ouviu o bordão "a pressa é inimiga da perfeição", saiba que isso se aplica à quarta dica. Isso porque a ansiedade em ver se o bolo está crescendo pode fazer com que você abra o forno antes da hora, especificamente nos primeiros 20 minutos, deixando um ar frio entrar e perdendo temperatura. Portanto, nos primeiros 20 minutos você não deve abrir o forno de forma alguma. A massa precisa crescer, ganhar estrutura e se firmar. Caso não tenha jeito e o forno precisa ser aberto, espere os 20 minutos, abra lentamente e certifique-se de que não há circulação de ar frio. Por fim, é só aplicar o que aprendeu aqui hoje, ou seja, desenformar corretamente e partir para o melhor momento, a degustação. Espero que essas informações tenham sido úteis. Não se esqueça de compartilhar essas dicas com outras pessoas. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo.